Imagine a Igreja Católica sem um líder, não por dias ou semanas, mas por quase 3 anos. O ano é 1271. Em Viterbo, na Itália, 18 cardeais estão trancados em um impasse político que parece não ter fim. O trono de São Pedro está vazio e a cristandade está à deriva. A paciência do povo se esgotou. Em um ato de desespero e fúria, os cidadãos de Viterbo tomam uma medida drástica. Eles trancam os cardeais no palácio episcopal e arrancam o telhado do prédio, deixando os príncipes da igreja expostos à chuva e ao sol. A mensagem era clara: decidam ou sofram as consequências. Pressionados pelo clima e pela fome, os cardeais finalmente escolhem um nome, mas não eram deles. O escolhido era Teobaldo Visconti, um homem que nem sequer era padre, mas um simples arquidiácono. E o mais surpreendente, ele não estava na Itália. Teobaldo estava nas areias escaldantes da Terra Santa, lutando na 9ª Cruzada ao lado do futuro rei da Inglaterra. Sua eleição chocante não apenas encerrou a crise, mas também plantou a semente para uma das instituições mais fascinantes e duradouras da história da Igreja. Esta é a história do beato Gregório X, o Papa do Conclave e da União. Quando Teobaldo Visconti finalmente chegou a Roma e foi coroado como Papa Gregório X, ele carregava consigo a memória vívida da paralisia que quase destruiu a Igreja. Ele sabia que precisava agir, e sua resposta seria um dos maiores projetos de seu pontificado: o Segundo Concílio de Laian, em 1274. Este não era um encontro qualquer. Era uma assembleia gigantesca com mais de 500 bispos, abades e teólogos, incluindo a presença ilustre de São Boaventura e São Tomás de Aquino, que infelizmente faleceu a caminho. O concílio tinha ambições enormes. A principal delas era a reunificação das igrejas católica e ortodoxa. O Império Bizantino estava sob forte ameaça dos turcos, e o imperador Miguel VIII Paleólogo via na união religiosa uma aliança estratégica para salvar seu império. Ele enviou uma delegação a Laian e, por um breve momento, a união foi declarada. Os representantes ortodoxos aceitaram a primazia romana e a cláusula filioque. Foi um momento de celebração e esperança, um passo monumental para curar um cisma de séculos. Embora essa união tenha se mostrado frágil e sido rejeitada posteriormente pelo clero e pelo povo bizantino, ela demonstrou a visão global de Gregório X, um papa que pensava não apenas em termos de poder, mas em termos de unidade e sobrevivência da fé cristã. Mas o concílio de Laian não parou por aí. Outro tema crucial estava na mesa: as cruzadas. Gregório X era um homem das cruzadas no coração. Afinal, foi no meio de uma que ele recebeu a notícia de que era o novo Papa. Sua paixão pela Terra Santa era imensa, e ele dedicou boa parte do concílio para planejar uma nova expedição militar para retomar Jerusalém. Ele conseguiu que os reis da Europa prometessem seu apoio e instituiu um imposto especial, o dízimo de Saladino, cobrado por 6 anos em toda a cristandade para financiar a guerra. Era um plano ambicioso, o mais detalhado e bem financiado desde as primeiras cruzadas. No entanto, o destino tinha outros planos. As rivalidades entre os monarcas europeus e a morte prematura do próprio Papa Gregório X impediram que essa grande cruzada sequer começasse, deixando-a como um dos grandes e se da história medieval. Mas é em um corredor menos conhecido da história de Gregório X que encontramos uma de suas conexões mais fascinantes. Antes de se tornar Papa, enquanto ainda era Teobaldo Visconti, ele conheceu na Terra Santa 2 mercadores venezianos que voltavam de uma longa jornada.
Nicole e Máfio Polo. Eles traziam uma mensagem do poderoso Kublai Khan, o grande líder do Império Mongol, que pedia que o Papa enviasse 100 homens sábios para ensinar o cristianismo e a ciência ocidental em seus domínios. Impressionado, Teobaldo prometeu ajudá-los. Quando foi eleito Papa, ele cumpriu sua promessa. Gregório X enviou os irmãos Polo de volta à China, acompanhados de 2 frades e carregando presentes, cartas e, o mais importante, óleo da lâmpada, que ardia no Santo Sepulcro, um pedido especial do Khan. E junto com eles viajava o jovem filho de Nicole, um rapaz de 17 anos, chamado Marco Polo. Foi Gregório X quem essencialmente deu a bênção papal para a viagem que se tornaria uma das maiores aventuras da história, conectando o Ocidente ao misterioso Oriente, de uma forma nunca antes vista. No entanto, o legado mais duradouro de Gregório X nasceria de sua própria experiência traumática. Ele sabia que a Igreja não poderia sobreviver a outro vácuo de poder como o que o elegeu. Ele viu de perto como a política e a vaidade humana podiam paralisar a fé. Por isso, em 1274, durante o Segundo Concílio de Laian, ele promulgou a bula Ubi Poricula. Foi o nascimento formal do que hoje conhecemos como conclave. O termo vem do latim conclave, que significa com chave. As regras de Gregório eram de uma severidade absoluta para garantir a rapidez. Ele determinou que os cardeais deveriam ser isolados em uma única sala, sem divisórias. Ninguém poderia entrar ou sair, a comunicação com o mundo exterior estritamente proibida. E ele foi além, mexendo no bolso e no estômago dos cardeais. Se após 3 dias eles não elegessem um papa, suas refeições seriam reduzidas a apenas um prato ao maiodéia e outro à noite. Se após 8 dias o impasse continuasse, eles receberiam apenas pão, vinho e água, até que a fumaça branca subisse ao céu. Embora os cardeais da época tenham protestado contra o que chamaram de prisão, as regras de Gregório X mudaram a história para sempre. Ele transformou a eleição do sucessor de Pedro em um ato sagrado, protegido de pressões externas e focado apenas no bem da Igreja. É um sistema que, com poucas mudanças, funciona há mais de 750 anos. Gregório X governou por apenas 4 anos, mas seu pontificado foi um dos mais impactantes da Idade Média. Ele foi um pacificador, um visionário e um reformador. Um homem que foi arrancado do campo de batalha para liderar a Igreja e, em troca, deu a ela uma de suas estruturas mais importantes e duradouras. O Papa que foi eleito pelo povo faminto e enfurecido de Viterbo Tornucci. O Papa que garantiu que uma crise como aquela nunca mais se repetisse. Uma lição de que, às vezes, as maiores reformas nascem das crises mais profundas. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!